Um estudo desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento apontou que 90% da população mundial, incluindo as próprias mulheres, já praticaram preconceito contra mulheres. E aí tem uma pergunta que não quer calar. Considerando o canal aqui um canal especializado em carreiras, eu trago a pergunta: será que esse machismo ele também se reflete no mercado de trabalho, nessa relação de homens e mulheres? Meu nome é Carlos Eduardo Pereira, trabalho há 15 anos com o mercado de trabalho, sou psicólogo, já fui liderado por mulheres, já liderei mulheres, já trabalhei com muitas mulheres nas minhas equipes. E nesse vídeo eu vou trazer um pouco essa temática para a gente conversar um pouco a respeito disso, tanto com números trazidos pelo mercado, assim como com a minha vivência pessoal. Eu tenho completa noção que o meu lugar de fala não é o mais privilegiado sobre esse tema, mas eu quero dar minha contribuição até para que a gente tenha um mercado de trabalho um pouco mais igualitário e menos desigual, tudo bem? Então, Eduardo, sem mais embromação, solte a vinheta. Uma grande falácia sobre essa questão de gênero é considerar que homens e mulheres são iguais. Não, homens e mulheres não são iguais, mas precisam e devem ter os mesmos direitos. E enquanto a gente olha diferenciado para alguém por ser homem ou mulher, por ser preto ou branco, a gente está seguindo um caminho muito errado. A gente precisa olhar para as pessoas pela sua competência, pelo seu caráter e pelo seu comprometimento, e não por alguma outra questão que não seja essa. E para falar desse ponto, se realmente existe ou não uma desigualdade em relação a homens e mulheres no mercado de trabalho, eu trarei duas esferas de visão. Uma visão mais macro, que aborda os números do mercado, quanto que mulheres e homens ganham, qual é a posição de gestão, qual é o percentual de mulheres que ocupam cargos de gestão, nível de estudo e salário ganho e assim por diante. E uma visão micro, que tem a ver com a minha vivência, do que eu já trabalhei, do que eu já conversei, como eu já falei para você em outros vídeos. Eu já fiz mais de 10 mil entrevistas na minha vida, já entrevistei gerente, diretor, só nunca fiz entrevista para presidente de empresa. E já trabalhei para inúmeras empresas grandes e eu tenho já alguma experiência que eu posso contar para você. Então, assista esse vídeo até o final, porque vai ser uma boa discussão e eu já te informo que esse vídeo não termina aqui na gravação que eu estou fazendo com você agora, mas termina nos comentários. Eu quero ouvir a sua opinião. E antes de eu explicar os pontos, quero te dizer que esse vídeo é um oferecimento da Digital Efestos. A Digital Efestos é uma empresa especializada nesse ambiente web, tanto para a criação de identidade visual, logo, marca, quanto para a criação de sites, softwares e aplicativo. Então, por exemplo, o logo aqui do Senhor de Carreiras, quem criou foi a Digital Efestos. O site da Oriento, que é uma consultoria que eu tenho, quem criou também foi a Digital Efestos. Então, se você é um profissional liberal e está querendo criar sua marca ou criar o seu site, saiba que a Digital Efestos é uma empresa que nós do Senhor de Carreira nós confiamos. E caso você queira saber mais do trabalho deles, os links deles estão aqui na descrição. E voltando para o tema, o primeiro ponto que eu quero abordar com você é sobre questões macro. Segundo o IBGE, com seu PNAD, que são as pesquisas por amostra em domicílios feitas em 2018, temos alguns números gritantes que realmente corroboram que existe uma grande desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Só para você ter uma ideia, o mercado de trabalho brasileiro é constituído por 54,7% por homens, sendo que a nossa população ela tem uma maioria por mulheres. Então você já vê uma desigualdade, já dá para perceber que uma faixa da população ela está à margem do mercado de trabalho e deixando claro que essa população faz parte do lado feminino. O salário médio da brasileira ele é R$500 menor do que o salário médio do brasileiro. Enquanto o homem brasileiro ganha R$ 2.579 em média de salário no Brasil, a mulher ganha R$ 2.050. E o mais curioso dessa história é que 22% das mulheres no Brasil possuem ensino superior, contra apenas 18% dos homens. Então, qual é a análise que a gente já faz rapidamente disso? As mulheres estudam mais e ganham menos. Sendo que
45% dos cargos de gestão são ocupados por mulheres, e aí mais ou menos ocupa a mesma proporção de mulheres no mercado de trabalho. Mas o pior de tudo sobre esse cenário é o valor do salário das mulheres nesses cargos de gestão. As mulheres ganham 30% a menos do que os homens em cargos de gestão. A média salarial do homem em um cargo de gestão é de R$ 6.216 e da mulher de R$ 4.435. Ou seja, a gente está falando de uma diferença de quase R$ 2.000 de salário para homens e mulheres ocupando cargos de gestão. Então a gente já consegue ver pelos números levantados pelo IBGE em 2018, de que existe ainda um abismo entre mulheres e homens. Eu tenho 39 anos e eu digo para vocês que essa situação ela já melhorou bastante, comparando o cenário de 20 anos atrás, mas como os números ainda se apresentam, a diferença ainda é muito grande, a gente ainda tem uma estrada muito grande pela frente. Mas aí vem a segunda parte desse vídeo, que vendo esses números, muitas vezes eu me perguntei o quanto de machismo eu encontrei na minha vivência pessoal, na minha estrada como profissional de RH. E o que eu posso falar sobre essa diferença de salarial, essa diferença, essa desigualdade entre homens e mulheres, é que ela não necessariamente, de acordo com a minha vivência, ela acontece de uma maneira tradicional. Eu, particularmente, eu nunca vi um contratante chegar para mim, pedir para eu contratar alguém e, por ser mulher, essa pessoa ganhar menos. Eu nunca vi. Todas as vagas que eu fiz inúmeras vagas na minha vida, elas eram pedidas pela competência. O que eu vejo que é muito gritante na nossa sociedade é que a gente ainda tem essa questão de gênero muito forte. O azul é de menino, o rosa é de menina, psicologia é área de menina, engenharia é área de menino. E nós sabemos que o salário médio do engenheiro ele é maior do que o salário médio do psicólogo. Então a gente ainda tem muito essa questão de algumas áreas que são ocupadas por mulheres, predominantemente, e outras áreas que são mais ocupadas por homens. E essas áreas que são ocupadas por homens, sim, elas tendem a pagar mais do que para as mulheres. Então essa diferença em relação a salário, ela pode ser muito por essa escolha. Deixando claro que eu não estou dizendo que não existe preconceito. Pelo contrário, os números apontam que sim. Mas na minha vivência, eu nunca vi um contratante me procurar, pedir para eu abrir um processo seletivo, e ele colocar essa diferenciação. Mulher a gente paga menos, homem a gente paga mais. Mas eu vejo que é uma questão um pouco mais estrutural, que tem a ver com o que a gente chama de machismo estrutural. Eu me lembro da minha sala de aula na faculdade. Por volta de 40 alunos na sala, 10, 15 eram homens, 25, 30 eram mulheres. Então a psicologia, por exemplo, é uma área extremamente feminina. Eu, inclusive, já sofri preconceito por ser homem, participar de um processo seletivo e chegando lá a empresa só queria mulheres. E a pessoa que me convocou talvez não soubesse disso e eu acabei dançando no processo. E eu soube disso porque uma pessoa, amiga minha, trabalhou nessa empresa meses depois e ela acabou me contando que essa era uma política da empresa. E sobre essa questão da mudança do mercado de trabalho, a gente consegue perceber muito essa mudança que a gente vê refletido nessa última década do século XXI, desses anos 10 do século XXI. Eu me lembro muito bem quando esses filmes super-heróis eles vieram à tona, e eu adoro esses filmes. Eu sempre gostei da Viúva Negra. E eu sempre, dentro de mim, eu ficava assim, caramba, eu quero a Viúva Negra, um filme solo dela, ela é muito legal, muito foda, e eu queria muito ver um filme dela. E aí veio 2009, que ela apareceu no Homem de Ferro 2, veio 2010, 2011. Acabou que uma mulher só se tornou protagonista de um filme de super-herói com a Mulher Maravilha, no primeiro filme da Mulher Maravilha. E isso foi fenomenal. E a prova de que o machismo estrutural ele existe é que o filme Mulher Maravilha 2 foi detonado na crítica feita pela população na internet e muitos dos comentários eram comentários machistas. Não necessariamente com a qualidade do filme, mas sim homens preocupados e incomodados com o sucesso de uma mulher, com uma mulher sendo poderosa, com uma mulher tomando as rédeas. Eu lembro que, inclusive, no primeiro filme, essa foi uma crítica à Capitão Marvel, dos Vingadores, que ela era muito broncuda, muito peituda. Por quê? Uma mulher não pode ser broncuda? Uma mulher não pode ser peituda? Pode ser isso tudo. Mas ainda assim, somos muito poluídos por esse machismo estrutural de entender que algumas coisas são de homens, outras coisas são de mulheres que vêm lá da criação. E aí,
Mesmo entendendo que o cenário ainda é muito ruim, o que eu posso dizer é que esse cenário já mudou bastante. Eu vi uma matéria há um tempo atrás de um produtor de revistas que produz revistas desde os anos 90. Ele mesmo falou que as capas que ele fazia nos anos 90 eram capas que objetificavam a mulher e que naquela época vendiam muitas edições. Se ele fizer uma capa dessa hoje, ele vai ser execrado da sociedade. Que bom que a gente vive hoje numa sociedade que a gente não é refém apenas de uma mídia, de um canal de televisão, e que a gente tem as redes sociais hoje para nós nos expressarmos. As redes sociais, elas também têm muito cabo ruim da nossa sociedade, mas também somos capazes de gritar com uma voz diferente do padrão. E hoje, que bom que as mulheres cada vez mais estão ocupando um maior espaço na sociedade. E cada vez mais a gente pode ver o mundo cada vez mais vem partindo para as mulheres assumindo as rédeas. Não à toa, inúmeras mídias apontaram para os países que melhor lidaram com a pandemia foram os países liderados por mulheres. Inclusive, para provar o que eu estou falando, eu estou colocando essa matéria aqui na descrição desse vídeo, para que caso você esteja duvidando do que eu estou falando, você pode comprovar com seus próprios olhos. E particularmente, eu não entendo por que ainda temos essa diferenciação tão grande. Quer dizer, eu entendo. Por ser estrutural é algo difícil, é muito difícil de ser arrancado da criação das pessoas, do modo de ser das pessoas, das crenças das pessoas. Mas eu ainda sonho que a gente viva num lugar onde a gente não olhe mais para um preto, para um branco, para uma mulher, para um oriental, para um pobre, de maneira diferente por essas condições. Mas sim pela essa maneira como essa pessoa se comporta, pelo caráter dela, pela produtividade dela, falando de mercado de trabalho e assim por diante. Então, espero que esse vídeo tenha clareado um pouco a sua mente. Se você é um desses machistas, reflita sobre isso. Todos nós homens já fomos machistas em algum momento das nossas vidas. Mas pense, essa mulher que às vezes você coloca num patamar abaixo, ela foi sua mãe, ela é a mulher que de repente você se apaixonou loucamente, ela é a mãe dos seus filhos. E ela, como ser humano, ela merece todo o respeito do mundo como você quer para você. Então, pense nisso. Espero que esse vídeo ajude em alguma coisa, ajude a clarear um pouco mais a visão das pessoas. E é isso aí. E deixo claro para você que o Seu Oriente Carreiras é um canal focado em mercado de trabalho e venho com esse vídeo para testar essa ideia de trazer assuntos um pouco mais reflexivos e não tão diretos e não tão micro pensando no mercado de trabalho. E caso você tenha se interessado por esse tema e outros ligados a currículo, entrevistas e empregabilidade, saiba que o Seu Oriente Carreiras é o seu canal. E para provar que o Seu Oriente Carreiras é o seu canal de mercado de trabalho da internet, do YouTube, aqui na minha frente agora está aparecendo uma playlist com cursos gratuitos. Até o momento eu coloquei 4 vídeos e eu tenho certeza que para você se capacitar, o Seu Oriente Carreiras está aqui para te ajudar, tudo bem? Então vai lá, curte a playlist. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.